Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, boa noite. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para falar em nome desse núcleo de fraternidade, irmão Aniceto, esse núcleo espírita. Temos a incumbência de falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós iremos abordar sobre as 3 primeiras lições: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu. Essa abordagem desse capítulo é muito interessante, né? Porque diz respeito aos bens que nós possuímos e como nos resguardarmos, não é? Para a utilização desses bens, sabendo-se que a natureza, tudo nela, tudo que nos cerca, é um empréstimo temporário do Criador. Dentro desta visão é que estamos, nesse momento, desenvolvendo o nosso raciocínio, não é? Então, vejamos o quanto é interessante, porque todos nós, queira sim, queira não, temos um patrimônio. São patrimônios materiais e que servem de suporte para nós alcançarmos os patrimônios espirituais, os patrimônios morais. Então, já na primeira lição, não é? Salvação dos ricos, é onde vem aquela parábola em que Jesus, o jovem, né, querendo acompanhá-lo, não é? E Jesus então fala para ele: bom, se você quer me acompanhar, você vai, vende tudo que você tem e depois você distribui aos mais pobres. Mostrando algo muito interessante, porque esse é um fator comum que nos envolve. Cada um de nós sabe, desculpe aí o que aconteceu agora, mas esta é uma situação que envolve todos nós. Se nós quisermos, então, nos colocarmos diante de Jesus para segui-lo. Quem é que não quer seguir Jesus? Principalmente nós que somos espíritas, que estudamos o Evangelho dele, não é? Acabamos por aprender que ele é o nosso modelo e que nós devemos seguir os exemplos dele, acompanhá-lo nesse instante para nós outros, que não estamos na contemporaneidade do jovem que vivia ali na época de Jesus, mas seguir Jesus é através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Então a parábola do jovem rico ela é interessante por isso, porque ele inclusive julgava-se apto. Ele, né, quando o mestre o questionou, ele falou: não, eu conheço os mandamentos, eu cumpro tudo direitinho. Bom, então aí Jesus disse para ele: se você cumpre os mandamentos, se você se sente preparado, então esvazie-se, né? Não foi com essas palavras, mas o que Jesus quis fazer com que ele estivesse preparado é que ele se esvaziasse. Ou seja, ele já tinha conhecimentos, ele detinha um interesse, não é? Que é o que pode acontecer com cada um de nós. Mas era preciso esvaziar-se totalmente daquilo que pudesse significar-lhe um peso na sua caminhada. Então, quando Jesus diz para ele, não é? Vendei tudo o que tendes e entregai aos pobres, ele vacilou. Então, o significado
do nosso patrimônio e da forma como nós o resguardamos, não é? Se nós não sabemos distribuir na hora certa, se nós ainda temos dificuldades e apego às coisas materiais de um modo geral, aí nós não estamos preparados. Então é uma reflexão muito interessante que, obviamente, ela é preciso que seja feito, mas nós nem sempre fazemos. Veja bem, quantas atitudes nós poderemos ter tomado, quanta vontade nós poderemos ter expressado em alguns momentos, tipo assim, a vida nos mostrou, nós apanhamos em determinada circunstância e a dor me mostrou um lado diferente. Eu quero me modificar, mas nem sempre nós sabemos planejar isso. Nem sempre nós sabemos quais são os passos para nós podermos melhorar numa melhoria que signifique estarmos com Jesus, não é? Então, essa lição ela é muito importante justamente para nos chamar a atenção, não é? Para que possamos entender que sem esse esvaziamento, esse desapego às coisas materiais, nós não temos condições de seguir Jesus, dada a necessidade de substituirmos a natureza do patrimônio que buscamos por uma outra significação. Porque quando Jesus disse para o jovem para esvaziar-se, dar do que lhe sobrava, né, para atender às necessidades do próximo, Jesus queria dizer que para acompanhá-lo era preciso a natureza diferente, uma natureza patrimonial diferente. Já que o ser, simplesmente para existir, agindo na dinâmica da evolução, precisa guardar alguma coisa que possa ser trabalhada. Nada existe na evolução sem que exista a matéria-prima ideal. Então, desapegar-se da forma correta é apegar-se ao outro patrimônio. Talvez o jovem não tivesse entendido isso. Como muitas vezes nós poderemos entender, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem nada? Apesar que Jesus não disse para que ele entregasse, não quis dizer na expressão da palavra que ele entregasse tudo de modo a prejudicar-lhe a sua sobrevivência. Isso é evidente que não é? Então é preciso que nós tenhamos isso dentro de nós, né? Seguir o mestre significa esvaziar-nos dos excessos. Aquilo que for ilusório, aquilo que estiver abundante, significando falta aos outros, porque se eu tenho alguma coisa a mais, eu vejo que isso está sobrando em mim, principalmente quando eu observo aquele que não tem. Então, há um significado do próximo aí. Quando Jesus expressa, vendei o que tendes e entregai aos pobres. Jesus deu uma destinação. Jesus estabelece que aquilo que eu retirar de mim é para aquele que é mais necessitado. Então Jesus estabelece que eu, para acompanhar o mestre, preciso estar capacitado, estar
com um desprendimento tal em que eu possa ter olhos para aquele que precisa e com o qual eu posso estar distribuindo ou dividindo o meu patrimônio. Então essa é uma questão interessante, né? Então aí a gente vê que há um patrimônio e uma destinação como plataforma para a nossa evolução. Então nós não, sem algum patrimônio, não é? Nós não poderemos alcançar os objetivos da nossa transformação moral. Nós caminhamos na vida para uma sobrevivência, mas a exemplo da necessidade da sobrevivência material através das coisas materiais imediatas que me suprem a vida, que me garantem o fluido vital para que eu permaneça vivo aqui na Terra, existe uma outra destinação maior, uma plataforma mais distinta, e que eu, vivendo aqui na Terra com as experiências da distribuição material, eu aprendo que tudo que eu faça tem uma destinação que pode ser apenas para a sobrevivência material, mas podendo ser também para a minha transformação espiritual. Daí nós precisarmos compreender essa passagem interessante, que ela é muito, como ela está falando sobre a salvação dos ricos, Jesus quis arrematar explicando com muita objetividade. Jesus traz aquele símbolo, aquela parábola do camelo, que já é muito conhecido, né, no meio espírita, né, quando Jesus explica que seria mais fácil, né, o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico alcançar do céu, o reino dos céus. E a gente aprende que Jesus utilizava das metáforas, dos símbolos, das alegorias mais profundas, para chocar mesmo. E isso é interessante, até entender o motivo disso. É interessante esse aspecto, porque a vida tem umas coisas muito interessantes e até bonitas, né? As alegorias, elas se tornam mais leves à medida que o ser vai evoluindo. Hoje nós não precisamos de tanta contundência na figuração de uma ideia. Não é preciso uma parábola tão intensa para nós compreendermos, mas naquela época exigia-se um pouco mais. Então é por isso que Jesus falava daquela forma, né? Bom, então nós acabamos com estas primeiras reflexões entendendo esta necessidade de nos desprendermos, de servirmos a Jesus, tendo o próximo, tendo o semelhante como a plataforma mais distinta a ser zelada, ou a plataforma por onde devemos transitar. Ou seja, se nós não estivermos transitando com o patrimônio que Deus nos deu, podendo nesse trânsito nos voltarmos ao nosso semelhante, nós não conseguimos. Mas por quê? Porque às vezes nós somos avarentos. Por isso que a segunda lição fala: preservar-se da avareza. E a avareza, no dicionário, quer dizer apego em excesso, falta de generosidade, indiferença com as necessidades dos outros, podendo ser interpretado assim. Então, apesar desses ensinos de Jesus, às vezes nós somos avarentos, né? E somos avarentos, aí alguém vai falar assim: não, mas quer saber, eu não importo com muita riqueza não e tal, eu ganho um pouquinho, mas eu dou todo mês tanto para a casa
de apoio X para a formação de cestas na casa Y. Quem chega na minha casa, se precisar, eu dou um prato de comida. Volta e meia eu estou distribuindo roupas velhas, sapatos velhos para as criaturas. Mas do ponto de vista espiritual, a considerar que o patrimônio que nós temos, mais à frente a gente vai ver isso, não é só o patrimônio material. Nós somos dotados do patrimônio espiritual também, na medida em que a instrução sobre as passagens de Jesus, que o Espiritismo desvenda para nós, isso é um patrimônio extraordinário. A nossa simples inteligência, não é? É um patrimônio, independentemente de ser configurada monetariamente. Quanto vale uma inteligência do ponto de vista monetário? Não há essa apreciação. No entanto, é uma das maiores riquezas que nós podemos ter. Então, desde as mínimas coisas, nós somos avarentos a partir do momento em que nós somos indiferentes, ou que nós escondemos os nossos talentos. Às vezes, por timidez, às vezes, na tentativa de ser humilde, nós deixamos de dar colaborações. Nós deixamos de ir até aquele que precisa de nós, porque não levamos a ele, não nos aproximamos dele. Somos avarentos nos relacionamentos, porque detestamos algumas criaturas que nos são diferentes. Não aceitamos, não toleramos os que pensam diferentes de nós. Então, tudo isso faz parte de um processo onde nós somos apegados, sim. Não é? Então, a atitude boa consiste em distribuir o que nos sobra. Porque aí nós estaremos fazendo parte daquele balanço que deve existir na evolução, colaborando para que a economia celestial aqui na Terra alcance os seus objetivos. Todo o planeta tem um grau de patrimônio material e se determina um grau de patrimônio espiritual a ser vivido para que as criaturas encarnadas no planeta alcancem os objetivos da transformação e um passo a mais na escala da evolução. É preciso observar que tanto o nosso patrimônio quanto a necessidade do próximo são imensos. Às vezes nós nos preocupamos apenas com o nosso patrimônio, ou seja, quanto maior, nós queremos uma imensidão de patrimônio. Mas é preciso observar que há uma imensidão de necessidades. E a grande jogada nisso daí é a gente saber auxiliar. Quando a gente tende ao amor em família, por exemplo, por isso que a família é algo distinto e maravilhoso. Na família, nós somos impulsionados pelos laços afetivos a fazer tudo por aquelas criaturas que nós cuidamos, os nossos filhos. Quando podemos, ajudamos um irmão, da forma mais queremos que ele também cresça, para que a gente cresça junto. Neste momento,
a família nos concede este exemplo, para que lá fora nós não sejamos avarentos e possamos distribuir também. Né? Então é algo assim que a gente precisa analisar com mais calma, com mais detalhe, conhecer-se mais, não é? Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque não nos conhecemos. E às vezes a gente pensa que já tem uma virtude e depois não tem. Então estas lições são aquelas lições que vêm justamente para mostrar, para possibilitar-nos fazer uma observação mais profunda. Volto a dizer, às vezes a gente acha que está num patamar e ainda não está. Às vezes a gente acha que já é desprendido e não é. Então, um jeito simples de pensar para a gente promover a transformação é imaginar tudo o que provisoriamente eu detenho é para ser distribuído. Tudo que provisoriamente eu detenho. Ou seja, aquilo que eu detenho é parte da necessidade do próximo, que às vezes ainda não recebeu de mim o que eu deveria estar passando para ele. Não é? Então eu devo ver meu patrimônio como cuidar do meu patrimônio como um simples repassador. Tudo que de mim eu puder oferecer ao meu semelhante, eu estarei aí cumprindo, não é? Então é assim que a gente vai deixar de ser avarento. Eu nem estou falando dos grandes avarentos, né, que às vezes na vida a gente conhece. Pessoa que mede vintém por vintém. Eu me lembro, pessoal, quando eu era assim, jovenzinho, né? Tinha aquelas revistas em quadrinhos, aquilo era um xodó, né? Todo mundo encantava com aquilo. Tinha gente que tinha coleções enormes, Pato Donald, Mickey. E tinha o tio Patinhas. Me lembrei agora do tio Patinhas. Nossa, mas como era pão duro, né? Era uma expressão muito utilizada. Então é quando a pessoa, parece, em alguns casos, fica até meio obsediados. Nós não somos, mesmo não sendo estas criaturas, proporcionalmente nós temos o nosso grau de avareza às vezes. É disso que eu estou dizendo, né? Porque aquele jovem, por exemplo, voltando lá na primeira lição, aquele jovem, em princípio, que perfil era aquele? Muito distinto, não era aquele perfil? Um sujeito jovem que cumpria os mandamentos e tal, que estava sempre disposto, né, a fazer tudo aquilo que, né, dizia respeito a um ritual de procedimentos que é diferente de um desfile espiritual de virtudes. E é isso que nós temos que buscar, não é? Muitas vezes a condição de distribuir algo material é apenas um início de um processo para termos a certeza que não estamos sendo simplesmente comprometidos com alguns ritos ali. Que eu tenho que dar do que sobra de mim, eu vou entregar e pronto. Não, a forma de fazer, a gente tem que carregar o patrimônio material, carregar ele com o patrimônio espiritual, né? E a lição fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Isso é interessantíssima essa. É aquela lição que Jesus caminhava, né, depois de uma pregação ali e tal, ele caminhava e aquela multidão atrás dele. E aí tinha um sujeito chamado Zaqueu, ele era muito baixinho, ele tinha dificuldades de ver o próprio mestre no meio daquela multidão. O que ele fez? Ele subiu em cima de um sicômoro. Sicômoro era uma árvore
é utilizada para urbanização, não é? O sicômoro. E ele subiu numa daquelas árvores, que dali sim ele podia ver Jesus. Olha que coisa interessante. A exemplo do jovem rico, o Zaqueu já tinha se impressionado com Jesus. E aí ele subiu naquela árvore, que era a forma que ele tinha de ver o mestre passar. E Jesus surpreende todo mundo e fala com ele que ele podia descer aqui. Naquele dia mesmo ele estaria na casa dele para tomar uma refeição com ele. Ele era um republicano, um sujeito mal visto. Penso que a gente pode imaginar assim para entender isso, que era o sujeito que detinha um poder, talvez um poder político, e usurpava, né? Se valia da sua condição de aplicador de leis e receptor de valores. Os republicanos não eram muito bem vistos. Então o povo ficou assim, mas ele vai almoçar na casa de um republicano? Porque com Jesus já houve aquela, como é que eu diria assim, houve aquela divisão de pensamento. Com Jesus não é bem isso que eu estou querendo dizer, vamos ver se eu explico melhor. Com Jesus houve assim uma mostra no sentimento das criaturas de dois polos. Quando o povo começou a imaginava que os republicanos eram pessoas de má vida, coisa e tal, já estava sendo impresso no coração de cada um que existia uma forma melhor de servir ao próximo do que outras formas comumente utilizadas e visíveis nos relacionamentos. Então, em função disso, eles pensaram, não, mas ele não é daqueles que Jesus fala, não, que de acordo com as pregações de Jesus, esse Zaqueu, mas como é que Jesus está dando essa bola toda para ele, né? Como é que Jesus está valorizando ele assim? Vai almoçar com ele? Então, preconceitos sempre existiram, né? De baixo para cima e de cima para baixo. Então, acontece que quando Jesus disse isso para ele, Jesus estabelece algo muito interessante. A parábola que envolve o Zaqueu, Jesus quis dizer que a qualquer momento nós podemos promover esse resgate. Se eu sou avarento, eu vou resgatar a minha condição de desprendido, ainda há tempo. Porque Zaqueu tinha suas dificuldades naturais. Ele convivia num universo onde era-lhe comum absorver, retirar do mais necessitado aquilo que ele entendia que era importante para o seu patrimônio. Ele não conhecia o outro patrimônio, não é? E ele tinha aquelas dificuldades, então, de falar com Jesus, porque era baixote, não é? Mas conseguiu pela sua força de vontade. Porque quando Jesus falou para o jovem, ele precisava ter uma força de vontade para seguir Jesus. Mas a parábola para ali, deixando entender que o jovem ficou muito triste e não seguiu o mestre. Então, isso que aconteceu com Zaqueu, isso que aconteceu com o jovem rico, esse chamamento, ele já está em nós como espíritos. Então, nesse passo de evolução aí, de querer estar com Jesus, com o desprendimento necessário, nós não precisamos mais agir como jovem, nem como Zaqueu. A mensagem de Jesus está clara.
a diferença de valores espirituais para os valores morais, para nós, ela é muito clara. Então, essa parábola vem no Evangelho para mostrar para nós a necessidade do desprendimento, mas exigindo critérios, exigindo não apenas a instrução de quem conhece os ensinos, os mandamentos, por exemplo, mas também de quem possa exercer o amor. É a situação clara, né, para que nós possamos, então, alcançar essa libertação espiritual. Veja que coisa. Nós queremos alcançar a nossa libertação espiritual. Libertar-se é tirar o peso de alguma coisa, ou tirar os grilhões que nos aprisionam. Para libertar, eu preciso esvaziar-me, porque pesado com as coisas materiais, eu não caminho pela porta certa, eu não chegarei até lá, estarei pesado. E eu entendo isso muitas vezes. Veja que coisa interessante, não é assim? Muita gente fala isso, de fato é mesmo. Olha como nós, o ser humano, olha como nós somos. Às vezes uma pessoa é tão apegada, não é, que já está no final, na fase terminal de sua vida, sabe que não vai usufruir mais nada daquilo e ainda quer amontoar e amontoar e amontoar. É preciso a gente pensar nisso, não é? Então, há tempo para eliminarmos a nossa avareza. E isso é algo extraordinário para esse momento que nós estamos vivendo. Desculpe, esqueci até de pôr uma águazinha aqui para mim. Mas veja bem. Poxa, vamos desculpando aí. Então, observemos que Zaqueu fez referência à doação de bens materiais e morais. Porque depois que ele conheceu que Jesus explicou tudo para ele, ele disse que ele daria em dobro, em quádruplo, aquilo que ele retirou dos outros e resgataria aquilo que ele pudesse fazer do que ele fez de mal, do que ele fez as criaturas sofrerem. Zaqueu, diferente do jovem rico, se dispôs e compreendeu, porque na passagem Zaqueu não fala apenas de dividir os bens materiais, ele fala morais, quando ele expressa que também queria sanar as dores daqueles que ele fez sofrer. Essa parte é interessante, às vezes passa batido, não é? Então, gente, para finalizar, né, o que objetivamente devemos guardar desses ensinos, assim, uma tentativa mais objetiva, né, nós vamos colocar alguns itens aqui. Primeiro, lembrar, olha, somos apenas usufrutuário dos bens que detemos aqui na Terra. Não somos donos de nada, né? E como co-criadores, a administração dos bens materiais conjugados aos bens espirituais que são muitas vezes os bens espirituais que são utilizados através do bem patrimonial material, os bens patrimoniais materiais, eles são apenas um trampolim, não uma ponte para alcançarmos, não é, as outras dádivas, as dádivas morais. E o grau de desprendimento em favor do próximo é a dica, é a fórmula, é a salvação nossa, é a possibilidade nossa de cumprirmos aqui na Terra esse balanço do que temos
e do que distribuímos. É essa a possibilidade de fazermos isso, né? O grau de desprendimento vai variar de conformidade com o amor que nós tivermos para as coisas boas, para as criaturas, principalmente as criaturas. Se eu tenho amor a uma grande causa e eu posso colaborar, eu vou colaborar. Mas a colaboração que ergue aquele que é o meu semelhante, isso é muito maravilhoso, né? Podemos avaliar a nossa avareza a partir das pequenas coisas. Comecemos a observar isso, né? Nós sempre temos alguma coisa a oferecer. Não é daquele jeito, dei isso para o fulano, mas ele não reage, ele é muito ingrato, não vou dar nada. Quer dizer, não se trata disso. O bem distribuído, quando ele é bem distribuído, a pessoa que recebe é apenas intermediária. Porque o que fizermos aos mais pequeninos da terra é a Jesus que fazemos. Ele disse isso. Então, a gente precisa guardar isso na alma, fazer tudo o possível, dar o que eu posso oferecer, a palavra, o gesto amigo, tudo que eu posso oferecer, a moedinha carregada de amor, quando é uma dádiva, que muitos chamam de esmola. Transformar a oportunidade da serventia material numa serventia espiritual, não é? Há tempo para nos redimirmos. Então vamos observar isso. A responsabilidade de distribuirmos bens que pertencem ao Criador. Olha só, nós nascemos com uma responsabilidade de distribuir o que nos vem, passando para as criaturas, todas as criaturas que nós vermos e que precisam de nós, nós precisamos auxiliar. Às vezes nós temos assim uma insegurança, né, para com a vida. Se eu der agora vai me fazer falta. Olha, há grandes exemplos. Há grandes exemplos. Eu vou contar um fato para vocês, que eu até relato ele num dos livros. Acho que o tempo tá meio curto já. Eu vou fechar aqui. Depois, se eu ver que dá tempo, eu falo, sabe? Porque senão eu não cumpro o meu roteirozinho aqui, não é? Ao desprendimento material antecede um desprendimento moral. Interessante isso, não é? Então, quando eu sou levado a dar alguma coisa para a pessoa, há uma oportunidade de haver já no meu coração uma dádiva espiritual. Eu vou dar isso aqui para aquela pessoa, porque ela necessita, ela é minha irmã. Eu passo pelo processo da piedade, piedade é amor, amor é devotamento, devotamento é o esquecimento de si mesmo, está lá no Evangelho. Então, dependendo do meu estado de espírito, é que eu vou conseguir isso, né? Com equilíbrio, nós teremos sempre o que merecermos e ainda proveremos o próximo. Então, essa insegurança que às vezes a gente tem o seguinte: se eu der alguma coisa para a pessoa e se porventura chegar a me fazer falta, é porque eu tenho que passar por isso também. Porque a ordem natural é eu servir. E se porque eu servir, eu me sentir falto, né? Alguma coisa me faltar, eu sentir em falta, é porque eu teria que passar por isso. Mas todo sacrifício dividido com o meu semelhante, eu obtenho outros patrimônios.
Será sempre assim. Né? Então, para finalizar, porque já está chegando nos 40 minutos aqui, eu estou observando aqui, eu queria fechar isso, gente, falando para vocês o seguinte, sobre o exemplo do Chico, que é uma forma, então, de nós provermos melhor da nossa parte a economia celestial. A gente não pensa nisso. Que beleza isso. A economia celestial governa a economia de um plano material. Tudo é ajustado de acordo com a necessidade. O planeta tem aquilo que precisa e nós transitamos, utilizando-nos provisoriamente desse patrimônio. Então perguntaram ao Chico já no final da existência dele. Olha que pergunta, Chico, o que é que você leva na sua bagagem que mais o felicita, que mais te agrada? Vamos finalizar com a resposta do Chico. O que mais me agrada, voltando ao plano espiritual, é não ter utilizado na terra mais que o necessário. Boa noite. Paz nos seus corações.